Oi gente, meu nome é Laila Ramos, eu sou administradora do canal e da página Quem Faz Arte Arteira. Mas hoje eu vim aqui não para falar sobre pintura, costuras e bordados. Hoje eu vim aqui para falar sobre uma doença que eu tive há alguns anos atrás, há 3 anos e 8 meses, e eu não tinha falado sobre o assunto ainda, não sei nem porquê. É porque não dava tempo mesmo, mas não foi porque eu tive vergonha não. E essa semana eu vi o Fantástico falando sobre o assunto, sobre paralisia facial. Pois é, gente, é uma doença que acomete cerca de 80 mil pessoas por ano no Brasil. E 30% delas ficam com sequelas. E adivinhem, eu sou do meio dos 30% que fiquei com sequelas. Eu tive a paralisia facial por zoster, é a herpes zoster. Ela é uma variante do vírus da catapora e varicela. E ela, assim, a maioria das pessoas que teve catapora ou varicela na infância, meu neurologista falou que todo mundo tem, mas ela está incubada, entendeu? No nervo da sua coluna. E ela só se manifesta quando você tem um emocional abalado ou a imunidade abaixa. Então ela procura um lugar para se manifestar, para sair. E ela sai no pescoço, nas costas, nas coxas, mas sempre no nervo, ali direcionado ao nervo da coluna onde ele se ramifica. E eu tive a sorte do meu sair dentro do ouvido. Então, gente, eu vou contar pra vocês como que aconteceu. Dia 24 de dezembro foi o dia que eu descobri que eu estava, mas no dia 23 eu fui dormir com muitas dores. Eu já estava assim há uns 2 dias com muita dor no ouvido, aqui na garganta, muita dor mesmo, muita assim que era insuportável. Mas como eu usava aparelho na época, eu achei que era o aparelho. Então passei o dia inteiro, dia 24 inteiro, com muita dor. Só que eu falei, o aparelho vai passar. Aí eu entrei muito passando mal mesmo. Eu falei, eu preciso movimentar, porque eu tava pintando e eu falei, acho que eu tô com esse corpo ruim, eu acho que é por causa de estar muito parada, então eu vou movimentar. Subi para casa da minha sogra, peguei a bicicleta dela e comecei a andar, a bicicleta ergométrica, e comecei a andar. E então eu comecei a tentar fechar a boca, assim, mas não conseguia fechar a boca. Hoje ainda tá melhor, mas eu não conseguia fechar a boca. Então eu falei pro meu marido, pra minha sogra, e aí meu sogro falou, corre pro hospital. E eu fui tomar banho para me correr pro hospital. E eu moro na fazenda, gente, a 30 quilômetros da fazenda. E aí eu olhei no espelho, comecei a ver toda torta, achei que eu tava tendo um AVC. Na hora, gente, eu nunca tinha visto alguém com paralisia, nunca tinha ouvido falar sobre isso, entendeu? Algumas pessoas falavam que eu já ouvi falar que falava que era de estupor, quente e frio, essas coisas, e eu não passei por essa situação de quente e frio. Então eu peguei e comecei, aí fiquei desesperada, ligando pro meu dentista, porque eu achei que era o aparelho. Ele falou, não, isso não tem nada a ver com o dentista, corre pro hospital, mede a pressão dela para ver como é que tá. E no caminho a gente foi indo, eu conversando com meu marido, tudo, chegamos no hospital, no pronto-socorro, isso era 6 horas da tarde. E aí eu cheguei lá e ele mediu minha pressão normal, ainda bem, graças a Deus que eu não fiquei alterada, não fiquei louca da vida. Assim, fiquei preocupada, mas assim, não desesperadamente para aumentar a pressão nem nada. Então ele pegou, o médico falou pra mim que eu tava com paralisia facial, mas que eu teria que procurar um neurologista para que eu pudesse saber quais eram as causas da paralisia. Ele falou que eu ia voltar dentro de 3 semanas e tal. Eu falei, então tá, beleza, fiquei tranquila. Então corremos para a cidade vizinha minha aqui, Tangará da Serra, que lá é o único lugar que tinha um neurologista, na minha cidade não tem. No outro dia, né, chegamos lá, 2 horas da tarde, eu já não conseguia fechar o olho,
e eu não conseguia, o olho secou tanto que eu não aguentava só, eu tinha que ficar o tempo inteiro com a mão no olho, assim, fechando o olho. Então eu cheguei lá e o neurologista falou pra mim que eu não tinha nada. Falou pra mim que eu ia voltar dentro de 3 semanas, me passou algumas injeções e tal, e mandou eu voltar dentro de 3 semanas. Ele me passou um colírio, Lágrima Plus, o nome do colírio. Na hora, coloquei, foi um alívio, menina. Eu comecei a enxergar bem de novo, foi muito bom. Aí eu passou essas 3 semanas, só que durante esse tempo, gente, eu não conseguia andar direito de tanta tontura. O cachorro latia perto de mim, parecia que estava latindo dentro da minha cabeça, de tão alto que ficou aquele som, o ouvido sensível e totalmente torta, gente, totalmente torta mesmo. E aí passou essas 3 semanas e eu não voltei nada. Voltei nesse médico, ele falou, vamos esperar mais um tempo, porque se não voltar, nós vamos ter que tomar outras providências. Só que ele me falou que não era para fazer fisioterapia. Meu marido até perguntou para ele, mas doutor, se não fizer fisioterapia, o músculo não vai ficar muito parado e tal? E ele falou assim, não arruma problema onde não tem. Então eu peguei e fiquei com muito, assim, e todo mundo falava, você tem que fazer fisioterapia e tal. Só que, gente, eu tive isso numa quinta-feira. No sábado eu fui para o aniversário da tia do meu marido. E aí era época de maio, junho, e eu queria ir numa festa junina, e eu acabei indo em todas, toda torta, e eu fui. Eu não liguei com essas coisas, todo mundo me perguntava o que foi, e eu sempre explicava. Entendeu? Porque assim, eu não tinha visto ninguém, e eu não me importava, eu sabia que ia voltar. Só que nada. Trocamos de neurologista. Eu mudei de neurologista com 3 meses, gente. Esperei 3 meses e não voltou 1 centímetro do meu rosto. Então trocamos de neurologista. Ele falou, gente, fisioterapia ontem. E vamos fazer uma ressonância para ver qual é a causa, tal. Me passou o médico, eu tive que arrancar os aparelhos para fazer a ressonância. Fiz a ressonância, graças a Deus não deu nada mais. E ele perguntou se eu tive bolinhas no ouvido, e eu falei que eu tive bolinhas no ouvido. Ele falou então que era pela zoster, eu tive paralisia facial pela zoster. Então, mas ele falou, olha, você bem provável que fique com sequelas, porque a zoster, ela tem que ser medicada até 72 horas depois que ela se manifesta, tomando a ciclovir ou aquelas antiviral. E eu não tomei esses remédios, então ela lesionou o nervo. Então eu fiquei com sequelas devido a isso. Bom, dizem que é. Um médico falou que ainda está pesquisando, ninguém sabe a causa real sobre isso, só sabe o que a zoster faz, mas não sabe como que acontece, nem como reverter o quadro. Então eu cheguei de Tangará, né, nesse dia, eu passei numa fisioterapeuta, Michele, e eu comecei logo a fazer uma sessão de eletroestimulação. Acho que com 3 ou 4 sessões, meu rosto eu comecei a ver que estava começando a mexer um pouquinho aqui. Os médicos falam para não fazer a eletroestimulação, mas para mim foi a única coisa que começou a voltar o meu rosto, foi a eletroestimulação, entendeu? Aí fiz durante um tempo, começou a voltar, eu comecei a ver diferença, tal. E aí depois disso ela falou pra mim, olha Laila, eu não tenho mais o que fazer, é isso, e eu não consigo mais voltar, e eu não posso mais fazer a eletroestimulação, é só esse tanto de sessão que eu tenho que fazer, porque não pode fazer mais. Então ela falou assim, então faça uma acupuntura. Corri no doutor Alexandre, fui fazer acupuntura, ele me alinhou, porque eu tava totalmente assim, mexia, mas meia torta, ele me alinhou com acupuntura, tudo. E depois de um tempo eu fiz aquele laser, uma sessão de laser no rosto,
que eu também achei que me alinhou bastante, entendeu? Ficou bem legal. Gente, tudo que poderia fazer nessa vida eu fiz. Fazia fisioterapia, fazia acupuntura, fazia eletroacupuntura,